Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da família Barueri. E apresentando hoje a vocês Reflexão em Família. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção poder ser instrumento de Deus para tocar no teu coração, para ministrar a palavra santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja glorificado, que o Espírito Santo do Senhor te conduza a exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso propósito de vida. Nos colocamos aqui a serviço do reino do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, no nosso YouTube, eu quero lhe convidar. Se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever, clique ali no sininho para que você possa receber as nossas transmissões. Assim que a gente postar, você já vai tocar no seu celular e você já vai ficar sabendo e pode assistir, logo ser um dos primeiros a assistir as nossas transmissões e o material que nós produzimos. Se você está curtindo esse vídeo, se esse vídeo está sendo instrumento de bênção para a tua vida, curta ele ali, dê um joinha lá, que isso nos ajuda muito. Isso faz com que o YouTube nos enxergue de uma forma melhor e nós podemos divulgar o nosso material, o nosso conteúdo a um número maior de pessoas. E se esta palavra, se a palavra que temos ministrado tem sido instrumento de Deus na sua vida, transmita a outros, reproduza isso, compartilhe com outros para que o nome do Senhor seja glorificado e mais pessoas possam ser edificadas pela palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. A Reflexão em Família, estamos com um propósito muito especial nesses próximos dias. Nós estamos ministrando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão único que abrange ali 3 capítulos do Evangelho de Mateus. E o grande propósito ali é o Senhor trazer uma série de revelações a respeito da sua palavra, da sua vontade, para a prática de vida cotidiana do homem de Deus. Hoje nós iremos transmitir o nosso terceiro sermão, terceira reflexão em família a respeito do Sermão do Monte. Fique conosco, certamente o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Se você puder aí, tiver condição de abrir a sua Bíblia, ou de papel, ou mesmo um aplicativo aí no seu celular, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, ok? Diz assim: Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Pai de amor, nós te damos graças pela Tua palavra, que é poderosa para falar aos nossos corações. Queremos pedir que o Senhor fale com meu irmão, fale com a minha irmã que está em sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, que o Senhor possa ministrá-lo nesta hora, o Teu Espírito Santo possa tocá-lo, possa impactá-lo. Eu me coloco diante do Senhor como Teu servo, como instrumento do Senhor para falar aos corações dos meus irmãos e irmãs. Quero pedir, Senhor, que abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para com as nossas vidas. É em nome de Cristo que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Fique com o coração aberto, fique atento àquilo que o Senhor quer falar com você nesta hora, no dia de hoje. Queridos, sem dúvida nenhuma, o Sermão do Monte é um dos textos mais belos da palavra do Senhor. Não apenas pela forma que Jesus se expressa, mas pelo conteúdo ali apresentado. O Sermão do Monte, ele está no Evangelho de Mateus e alcança ali 3 capítulos, né? Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E são esses nós vamos trabalhar esses 3 capítulos nas próximas reflexões em família. O Sermão do Monte ele é tão precioso que ao que Jesus termina ali o seu sermão, é o único sermão, nós vamos fazer 12 capítulos, 12 séries, o Senhor ministrou num único dia. Eu fico pensando naquele dia como foi maravilhoso. Ao que terminou, Jesus concluiu o seu sermão, os discípulos ali que estavam juntos, no capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, perceba o quanto foi forte, o quanto foi poderoso essa ministração, aquele dia fantástico em que o Senhor ministrava este sermão.
Jesus ensinava ali os deveres cívicos, os deveres sociais, os deveres religiosos, mas não como uma mera conduta, uma mera regra para ser cumprida, mas sobretudo com uma prática natural, com uma prática comum. Mas para qualquer homem? Não. Para aqueles que eram transformados pelo poder de Deus, para aqueles que eram filhos de Deus. A grande tônica do Sermão do Monte é a filiação em Deus que nós recebemos através de Cristo Jesus. Na reflexão de hoje, nós iremos falar sobre o seguinte tema: um novo olhar para a lei. Quando se trata das leis, e do seu cumprimento, o Império Romano era extremamente rígido. Perceba que ele detinha, você sabe que quem era o império que governava nos tempos de Cristo era o Império Romano. E ele detinha o controle total dos seus usos e costumes. Então a prática da lei, não importa qual província que Roma governava, Roma detinha o controle dos seus usos e costumes quanto à lei. E ao observarmos sobre o olhar judaico contemporâneo de Jesus, era muito truncado isso, porque a religião e a lei se misturavam com a fé judaica. Não havia religião sem lei num contexto judaico. Por quê? Precisamos lembrar que a nação israelita ela foi formada, ela foi formatada para ser um governo teocrático, ou seja, um governo governado por Deus. E a exposição de Jesus lá no monte, no Sermão do Monte, ele resgata esse princípio, o princípio de uma forma muito cirúrgica, onde nós vamos ver na reflexão do Sermão do Monte. Então, volto a falar, as outras nações separavam as leis da religião de uma forma muito comum. Para o judeu não era assim. Lei e religião era uma coisa só. Então o Império Romano queria dominar isso. E era uma grande batalha, era uma situação bastante complicada para os judeus contemporâneos de Jesus. E Jesus vem resgatar isso, trazendo com que a lei, a conduta do homem, fosse ligada à sua fé. Por isso que o Sermão do Monte nos traz lições tão preciosas, as bem-aventuranças, que foi a nossa primeira reflexão, um dos textos mais belos e mais conhecidos de toda a palavra do Senhor. Depois nós vimos sobre a devida conduta dos discípulos de Cristo, ali onde nós vimos que o discípulo do Senhor é sal da terra e luz do mundo. E hoje nós iremos falar sobre um novo olhar para a lei, onde nós vamos enxergar a lei não como uma mera conduta natural ou para o homem natural, mas sobretudo a lei traz de forma espiritual o propósito do Senhor no cumprimento da lei. E tantas outras ministrações que iremos falar a respeito do segredo do coração do homem, a oração do Pai Nosso, nós iremos ministrar sobre isso, o cumprimento da palavra do Senhor, enfim. Fique conosco, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração nas próximas semanas. A autoridade de Jesus junto à lei, é muito importante notar isso. No capítulo 5, nós vamos deter no capítulo 5, ok? Então fique aí, se você está com a sua Bíblia aberta, fique no capítulo 5 de Mateus. Entre o versículo 17 e 20 diz assim: não pensei que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Versículo 17, Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Jesus abre esta sessão do Sermão do Monte dando um tapa na cara dos seus opositores. Pois ele não só mostra, porque a grande expectativa dos opositores de Jesus era que Jesus fosse um subversivo à lei, ou seja, que não cumprisse a lei. E Jesus não se mostra um subversivo, pelo contrário, Jesus se mostra um cumpridor da lei, dizendo, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Então Jesus não veio contrariar, não veio negar a lei, como até pessoas do nosso tempo querem dizer, mas a lei não significa mais nada. Não, tem um significado especial e vamos buscar falar um pouco nessa reflexão. E muito menos um legalista.
impondo a lei às pessoas, como eram muitos dos tempos de Jesus. Os fariseus queriam impor a lei às pessoas. Pelo contrário, Jesus se mostrou como um perfeito cumpridor da lei. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. Foi esta forma de Jesus introduzir esse assunto tão importante a respeito da lei. Cada ponto, cada i, cada tio da lei, Jesus veio cumprir. E não apenas cumprir, mas trazer uma verdade escondida pelos fariseus e escribas. Na verdade, Jesus veio revelar uma verdade muito maior do que os escribas e os fariseus mostravam. Perceba, ninguém é capaz de cumprir a lei, exceto o autor da lei. Os escribas queriam dizer que eles eram capazes, que eles tinham condições de cumprir toda a lei. Assim viviam os fariseus. Mas, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 e versículo 20, diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ninguém é competente o suficiente para cumprir toda a lei, senão o próprio autor da lei. A lei ela vem nos trazer um cala-boca, fique quieto, você não é competente para isso. Mas a lei ela tem um papel muito maior. Ela vem nos mostrar o conhecimento do pecado. Vem nos mostrar o quanto nós somos frágeis. Quando Jesus diz, aquele porém que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, ele está falando de si mesmo, pois ele observou toda a lei, pois ele ensinou a lei. Mas ele ensinou a lei sobre um novo olhar. Por isso, o tema que o Senhor tem nos inspirado para essa reflexão é um novo olhar para a lei. Jesus, ao se mostrar perfeito observador, Jesus, ao se mostrar mestre da lei, Jesus traz uma amplitude a ela, mostrando que muito mais do que a sua aplicação, do que o cumprimento da lei, Deus estava atento aos sentimentos e às motivações dos homens. Por que os homens são guiados à lei? Daí, então, é o nosso tema, um novo olhar para a lei. Por isso, nós vamos dividir essa nossa reflexão em 5 artigos, né? Cada lei ali é um artigo que a gente vai tratar. 5 artigos que darão tom da nossa forma de viver e de pensar. Lei é um instrumento que nos conduz a uma vida, a uma condução de vida. E nós iremos ver aí, trabalhar 5 artigos que o Senhor expressa no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 17, que já lemos. Agora, no versículo 21 ao versículo 26, no primeiro artigo, Jesus está falando do homicídio. Então, artigo 1 do homicídio, nós percebemos em Mateus capítulo 5, 21 ao 26. Vamos ler o versículo 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matará. E quem matar estará sujeito a julgamento. Esta foi a ordem, esta foi a lei dada aos antigos. Agora perceba que Jesus fala, eu porém vos digo o quê? Então, toda vez que você ouvir no texto de Mateus, eu porém vos digo o quê? Preste atenção, tem algo que Jesus quer mostrar. Eu porém vos digo o quê? Todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Profunda esta palavra, profundo esse texto. Sem motivo se irá contra o seu irmão. Preste atenção, o reino de Deus não é para mimimi. O reino de Deus não é para infantilidade, tem que crescer. Muitas pessoas, especialmente os fariseus, eles se iravam contra as pessoas, eles traziam juízo contra as pessoas por conta de questões pessoais, literalmente no nosso termo hoje por mimimi, por questões infantis. Então Jesus está falando, olha, todo que se irá contra o seu irmão sem motivo. Irmãos, quantas confusões nós observamos na igreja do Senhor
sem motivo, pessoas com mimimi, pessoas que estão mais voltadas para o seu próprio ventre, conforme diz o apóstolo Paulo, onde o seu Deus é o seu próprio ventre, ou seja, saciar as suas próprias vontades. Então, o Senhor está falando, cuidado, porque se você está se irando tão facilmente, proferir insulto ao seu irmão, o desprezo, né? O insulto, ali a palavra insulto é mais do que um xingamento. A gente vai falar um pouco do xingamento que Jesus expressa aqui, mas é mais do que um xingamento, é o desprezo. Irmãos, temos assistido na igreja do Senhor tantas pessoas que desprezam um ao outro. Eu não gosto muito desse irmão, eu não engulo, eu não aceito. Eu não sei o que é. Irmão, isso não é coisa de cristão. O cristão é alguém que vive bem nos seus relacionamentos. Preste atenção. Desprezo está ligado a chamar o outro de tolo. O que significa tolo? Tolo significa louco, nécio, aquele que despreza a Deus. Uma palavra de condenação, e nós não somos juízes para condenar o nosso irmão. Não, esse cara, pelo amor de Deus, não, ele não é do Senhor. Ele é um tolo, ele é um louco, ele é um incrédulo, ele é um infiel, ele é... Calma, irmãos. Esse texto é um texto voltado para aqueles que estão ligados à palavra do Senhor, que vivem na igreja de Cristo. É para tratar dos nossos relacionamentos. O Tiago, irmão do nosso Senhor, no capítulo 4 de sua carta, versículo 2, diz assim: um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer tu, porém quem és que julga o próximo? Irmãos, o nosso Senhor é o nosso juiz. Nós aguardamos pelo grande juiz, como diz o Tiago no capítulo 5, ele vai falar que nós esperamos pela vinda do nosso juiz. O nosso juiz, ele é capaz de julgar pensamentos. Às vezes nós queremos julgar pensamentos. Eu fico muito chateado com algumas pessoas, com alguns irmãos, que eles falam, mas fulano está pensando isto ou aquilo. Como nós podemos julgar pensamentos? Somente o Senhor pode julgar pensamentos. Ninguém mais pode fazer isso. A condenação é pesada para quem quer julgar o seu irmão. Quem julga o seu irmão estará sujeito ao inferno de fogo. Perceba o quanto é pesado o texto que o Senhor fala. Vamos avançar ainda nesse texto, versículo 23 ao 26, assim. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, pois primeiro reconcilia-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Quando se pensa que não pode melhorar, né, nós estamos vendo ali o texto, Jesus ainda solta uma dessa. Poxa, o homicídio é um problema de relacionamento, irmãos. Já viu um assassino falar, olha, eu me dava tão bem com ele, eu fui lá e matei. Não, porque um assassino não fala isso. Porque um homicídio, ele acontece no coração impuro. O homicídio começa com a falta de relacionamento santo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, a primeira lei, o primeiro artigo aqui apresentado pelo nosso Senhor é do homicídio, é do relacionamento. O reino de Deus não é para infantis, o reino de Deus é para homens e mulheres maduros no Senhor, que não se iram à toa, que não arrumam confusão por seus próprios prazeres e ideais, mas pelo contrário, buscam relacionar-se com outros, conforme nós lemos em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Busque a paz com teu irmão, não seja um homicida, em nome de Jesus. Segundo artigo do adultério, Mateus 5, 27 ao versículo 32. Vamos ver o versículo 27 e 28 nesse momento. Ouvis que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, preste atenção, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Existe algum juiz nessa terra que é capaz de julgar pensamentos? Ninguém. Ninguém pode julgar pensamento, ninguém sabe, não?
Mas vou te falar uma coisa, você pode julgar os seus próprios pensamentos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não espere o dia da ceia do Senhor para você fazer juízo de você mesmo. Faça hoje. Como andam os seus pensamentos? Como anda o seu olhar? Para onde você tem olhado? Quais os intentos do seu olhar? É momento para isso. O Sermão do Monte é um sermão muito forte, porque ele vai tratar naquilo que realmente nós precisamos. Leiamos o versículo 29 e o capítulo 5 de Mateus. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se peca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se peca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está tratando de mutilação aqui? Evidente que não. Jesus não está ordenando ninguém cortar sua mão, ou arrancar o seu olho, ou arrancar a sua língua, ou arrancar a sua cabeça. Morreu logo, acabou logo todos os problemas. Jesus não está aconselhando a mutilação, mas pelo contrário, Jesus está aconselhando a santificação. Consagre aquilo que tem sido instrumento de pecado na sua vida, separe para Deus, consagre para ser um instrumento a Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Preste atenção. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Irmão, se você tem algo no seu corpo, o seu olhar tem sido instrumento para a iniquidade, por que você não consagra os seus olhos para verem as coisas de Deus? Se seus olhos estão voltados à prostituição, à pornografia, por que você não volta os seus olhos para coisas santas? Se as suas mãos têm sido instrumento para roubar, por que você não consagra a sua mão para aquilo que é santo, para doar, para entregar? Consagre, irmãos, é isso que o Senhor Jesus está falando. É muito mais sério. Cortar a mão é fácil. Por incrível que pareça, é mais fácil arrancar a minha mão, arrancar o meu olho, do que eu tirar o pecado de dentro de mim. Mas agora, se eu consagro as minhas mãos, se eu consagro os meus olhos, se eu consagro os meus lábios ao Senhor, realmente eu estou fazendo dos meus membros instrumento para o Senhor. Versículo 31 e 32 de Mateus 5. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a exponha e torna-se adúltera. E aquele que casa com a repudiada comete adultério. A lei concernente ao divórcio, ela tinha uma aplicação branda para os homens e muito severa para as mulheres. Os homens ímpios, judeus ímpios, sem discernimento espiritual da lei, impunha certas condições para as mulheres que faziam com que elas fossem subjugadas. Nosso propósito aqui não é avançar para falar a respeito do divórcio, se pode ou não pode, ou isto ou aquilo. Mas fato é, Jesus falava: olha, a não ser, dê carta de divórcio, a não ser que seja por pecado sexuais ilícitos. Era isso que Jesus estava falando. Porque muitas mulheres estavam, a pretexto de homens maus, estavam se tornando vulneráveis, porque os homens abandonavam ela sem um pretexto lícito, sem um pretexto realmente que cabia a ela, e essas mulheres se tornavam vulneráveis. Era uma proteção que Jesus trazia às mulheres aqui. Esse assunto ele é muito mais amplo, que precisaríamos fazer um estudo, precisaríamos de um material muito maior, e nós vamos nos deter. Mas Jesus está falando aqui a respeito de proteger as mulheres, a respeito de usar a lei para a igualdade, seja para os homens ou seja para as mulheres. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, estou à disposição para a gente poder conversar sobre isso, tá bem? Nesse momento nós vamos nos deter. Terceiro artigo, a respeito dos juramentos, Mateus 5, 33 ao 37, diz assim: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo. Lembram disso?
Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por seu trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus está tratando de algo que vai muito além dos meros juramentos. Mas ele está falando a respeito da responsabilidade que nós temos com a nossa palavra, com a nossa promessa. Devemos refletir, irmãos, que as nossas palavras precisam expressar a respeito do reino de Deus, sobre as nossas vidas governadas por Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Quando o Senhor está falando a respeito de juramento, ele está falando de pessoas que querem enrolar os outros com as suas palavras. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, nós vemos: a vossa palavra sejam sempre agradáveis, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Meu irmão, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que excede a isso é de Satanás, é do maligno. A nossa palavra deve demonstrar firmeza. Aquilo que você fala tem que ser firme. Não importa se é um negócio, não importa se é uma compra, importa se é um compromisso que você está assumindo. A sua palavra deve revelar a fé que há em você. Quantos irmãos, vou ser pesado com o termo, mas a palavra diz: mentirosos, não cumprem o que falam, não cumprem as suas promessas, falam que vão e não vão, falam que vão ligar e não ligam. Mentira, pai da mentira é Satanás. Irmãos, Davi, ao questionar quem habitaria no tabernáculo do Senhor, ele diz da seguinte forma: aquele que vive em integridade e que pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e o que o seu olhar tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Salmo 15, versículo 2 ao versículo 4. Quem vai habitar no tabernáculo do Senhor? Aquele que fala a verdade. Quem vai habitar no tabernáculo do Senhor? Aquele que jura, e ainda que ele venha a ter dano, ele cumpre aquilo que ele falou, ele não se retrata. Quantas pessoas, irmãos, que prometem e depois eles querem mudar o contrato? Quantas pessoas que falam que vão fazer e depois eles querem dar um jeitinho para fazer? Não permita que seus lábios sejam usados por Satanás. Não dê jeitinho, não existe jeitinho brasileiro para a fé cristã. Prometeu, cumpra, honre com a tua palavra em nome de Jesus. Quarto artigo, da vingança. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede, e não voltes as costas aos que deseja que lhe emprestes. O propósito da lei era controlar a vingança da pessoa que sofrera um dano, para que ela não ultrapassasse os limites ou a justiça com a retribuição. O propósito da lei, quando fala olho por olho, dente por dente, parece pesado, mas na verdade era para que a pessoa não excedesse no limite. Então, alguém me fez um mal, eu vou retribuir 2 vezes o mal contra ele. Não. O mal deveria ser retribuído com justiça. Esse era o propósito da lei. Mas Jesus propõe que a justiça seja superada. Jesus propõe uma justiça muito maior, fazendo um dano maior ao ofensor? Não, pelo contrário, lhe dando amor sacrificial. Perceba que Jesus fala: não resistais ao perverso. Algumas versões dizem: não resisteis ao homem mau. Perceba que o nosso personagem não é o nosso irmão, não é a nossa esposa. Nos textos anteriores, nas leis anteriores que nós tratamos, nos artigos anteriores, nós estamos falando do nosso irmão, estamos falando da esposa, mas agora o texto está falando sobre o ímpio, sobre o homem mau, sobre aquele que não é regido pela mesma lei que nós.
E Jesus nos eleva a uma condição de humildade para atrair o perverso a Deus. O texto diz assim: a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus está falando para nós apanharmos dos ímpios. É muito mais sério do que isso. Se bem que muitos irmãos estão sofrendo castigos, sendo mortos e não é noticiados. Mas o que o Senhor está falando é muito mais profundo do que isso. De um ferimento na face, quando ele fala que se alguém lhe der um tapa, é um sofrimento muito mais forte do que talvez um bom soco. Pois Jesus está falando, quando ele diz assim, quando a nossa face direita é atingida, o nosso oponente, o nosso agressor que está nos agredindo, o texto está falando, se para alguém me dar um tapa na mão, na face direita, ele vai ter que usar a sua face, a minha face direita é essa. Se alguém bater na minha face direita, ele não vai bater desta forma. Ele vai bater assim, aquele que vem vai bater com as costas da mão. Isso é algo de humilhação. Aquele que te humilhar é muito mais do que um soco, é muito mais do que uma violência de machucar o rosto, mas é sobretudo de machucar a alma, de você se humilhar. Então, quando o Senhor está falando sobre isso, perceba o quanto é profundo. Ele está falando sobre humilhação. Quem está disposto a se humilhar ou permitir a ser humilhado para alcançar os perdidos? O Senhor troca a vingança pela misericórdia. O Senhor troca o direito, tantos irmãos brigando por direito, esse é meu direito. Ele entrega, não, é meu direito, não é filho. É como a mulher, eu falei isso recentemente, é como a mulher que tinha o seu filho roubado pela outra mulher, e quando o rei Salomão fala, cortemos no meio, ela falou, não, eu abro mão do meu direito, fique com ela, mas que o filho fique vivo. É exatamente nesse mesmo contexto. Nós lemos no Salmo 15, até o versículo 4, falando a respeito de juramento. Mas veja o que diz o versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro ao com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede não será abalado. Para de querer tirar vantagem, irmão. Viva uma vida de justiça. Não queira tirar vantagem dos outros. Sejam irmãos, sejam ímpios. O Senhor nos chama a uma vida de entrega, de humildade. E por último, nós iremos falar sobre o amor ao próximo. Mateus 5, 43 ao 47. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, vir chuva sobre os justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa há? Não fazem os gentios também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Perceba um novo olhar para a lei. Jesus traz com relação à vingança, evoluindo para um ato de humildade. E agora, essa humildade como um ato de amor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esta é a maior forma de propagação do Evangelho. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, preste atenção nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. As benesses do Senhor são para todos. Seja o sol, seja a chuva, todos desfrutam da bênção do Senhor. É a graça comum. Na teologia nós chamamos. O nosso Senhor nos chama para uma vida além da vida vivida pelos judeus. Os judeus amam seus irmãos. Que vantagem é nisso? Não. O Senhor nos chama para uma vida além da vida vivida pelos gentios, que cumprimentem seus irmãos. Os gentios cumprimentam somente seus irmãos. Que vantagem é nisso? O Senhor nos chama para vivermos uma vida de filhos de Deus. Um novo olhar para a lei. Mateus 5, 48 diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perceba que o padrão do reino é outro. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz,
Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, para em todos os vossos procedimentos, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Você percebe que o Senhor, falando a respeito da lei, um novo olhar para a lei, ele mostra um padrão muito maior, padrão de santidade, um padrão de perfeição. Muitas vezes eu recebo a seguinte pergunta: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A minha resposta é a resposta que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Um novo olhar para a lei. O propósito do Senhor é a sua santificação. Perceba que nós estamos falando muito mais do que lei natural ou lei comum. Mas nós estamos falando aqui da direção de humildade, de compromisso que nós temos com o reino de Deus, de sermos guiados e governados pelo Senhor. Eu imagino que você fala, mas pastor, isso é difícil de conseguir, como que eu posso avançar nisso? Sabe como você pode? Se humilhar, se dedique ao Senhor, se dobre ao senhorio de Cristo e o Senhor vai te ajudar em nome de Jesus. O Sermão do Monte é muito profundo, irmãos. Ele mexe com aquilo que realmente nós precisamos ser mexidos, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor fale mais e mais ao teu coração, para que esta palavra seja selada no teu coração. Pai Santo, nós te damos graças porque a tua misericórdia vai de geração a geração. Muitas aflições podemos passar, muitas tribulações podemos passar, mas sabemos que em tudo podemos e devemos glorificar ao Senhor. Senhor amado, sela essa palavra no coração do meu irmão, sela essa palavra na sua vida para que o seu nome seja glorificado. Pai amado, que são coisas difíceis? Sim, mas são coisas que nós podemos avançar, porque agora o Senhor fez habitar em nós o teu Santo Espírito, e por isso nós vivemos em santidade, nós vivemos ligados ao Senhor. Se aqueles que estão distantes do Senhor têm vivido uma vida dissoluta diante do Senhor, atrai-os para a tua presença e assim glorifica o seu santo e magnífico nome, em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco todo esse tempo. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Aquilo que eu não consegui falar, que a palavra do Senhor fale, assim que leia esse texto mais vezes, e eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para falar ao teu coração. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Conte sempre conosco. Se precisar, estamos sempre à disposição. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe a todos e até a próxima transmissão, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.